Muito bem, seja bem-vindo a esse vídeo onde eu vou abrir para você os meus maiores erros vendendo projetos de design. Eu sou designer de origem, de ofício e de formação, porém, a partir de 2022, eu entendi que para eu crescer na profissão, para eu conseguir abrir meu estúdio, vender projetos mais caros, ter condições melhores de vida e de liberdade, eu precisava aprender muito mais sobre posicionamento, vendas, negócios, do que em si sobre técnicas novas ou ferramentas de design. Foi ali, então, de 2021, na verdade, para 2022, onde eu comecei a ter um hiperfoco e uma atenção total em estudar esses assuntos, posicionamento, comunicação, vendas e todo o processo de vendas, que envolve. E praticamente abandonei o estudo de design por muito tempo. E hoje tenho a empresa, onde hoje ainda toco grande parte, quase toda a parte de comercial, mas tem um time de 14 pessoas, que tocam a parte de projeto e etc. E sem dúvida, nesses 3 anos, aprendi muito com livros e com cursos, mas ainda mais na prática, sentando na mesa com clientes, presencialmente ou, enfim, vendendo projetos internacionais grandes, vendendo projetos de mais de 150 mil reais. E quero compartilhar com vocês alguns dos meus aprendizados e que, sem dúvida, faz coisas que fazem parte da tua rotina e da tua dificuldade de vender projetos de design. Então, o primeiro erro, que ele é muito simples e muito simples de resolver, é a demora na resposta ou a demora para enviar proposta, orçamento. Isso, no fundo, mostra, claro, às vezes é fruto da insegurança de você não saber o que responder, não saber como ofertar, e por ser, às vezes, um pouco perfeccionista, fala, cara, então eu prefiro nem responder porque eu vou criar a proposta perfeita, eu preciso atualizar meu portfólio, alguma coisa assim. Só que para o cliente isso não importa, O cliente, ele quer ter o problema dele resolvido. E, às vezes, inclusive nas empresas, eles são muito acostumados a receber orçamentos mais diretos, a toque de caixa mesmo. E a gente fica com medo, ou pensando 1 milhão de coisas, ou fica ocupado com um monte de coisas secundárias e não cuida do essencial, que é tratar aquele lead que acabou de chegar e é um potencial cliente, E no fundo, claro, pode ser uma insegurança, um pouco de medo, mas para mim também mostra uma falta de interesse no cliente, Ou seja, o cliente está te procurando porque ele precisa de algo. E você está falando, beleza, ele precisa de alguma coisa, mas sei lá se é comigo ou não. Enfim, é uma falta de interesse no fundo, E esse é um primeiro erro que a gente tem que tomar cuidado. Não é deixar o WhatsApp lá e, meu Deus, se eu estou fazendo qualquer coisa e apitou, eu vou largar tudo para olhar o WhatsApp. Não estou dizendo que é isso. Isso é ruim, inclusive, pelo contrário, Isso atrapalha muito. Mas não deixar o cliente lá, 1 dia, 2 dias, 3 dias esperando, não é? Inclusive, a minha esposa, A gente hoje casado, tem filho, mas a gente se conheceu, ela me procurando para pedir um orçamento de um projeto. E eu demorei para mandar a proposta e tal, e ela veio cobrar. Ela estava até vendo com outras empresas ou pessoas. E ela falou, Thiago, você vai conseguir mandar a proposta? Porque eu gostei muito, queria fechar com você, mas eu preciso de um retorno. Ela cobrou isso acho que 1 ou 2 vezes. E graças a Deus eu respondi, deu certo, inclusive deu tão certo que a gente se casou, Mas a gente não pode deixar o cliente na mão, desde o começo. Isso mostra muito sobre o nosso posicionamento, que a gente não quer deixar o cliente na mão em momento nenhum. E isso começa a partir do atendimento. Se você tem muita dificuldade ou não consegue, cara, delega. Coloca alguém para fazer isso, não tem problema nenhum. Pelo contrário, pode ser até melhor. Colocar alguém que vai ficar o dia todo fazendo isso. Ou ainda, uma coisa que a gente está implementando no estúdio, agora, é um SDRA, de inteligência artificial. Então, as 3 primeiras perguntas ali, a IA que faz com um agente treinado, e aí um humano intervém, ou, dependendo, a IA pode conduzir até para o agendamento da reunião, diretamente, para resolver esse problema, tempo de resposta. Especialmente se você está rodando tráfego, Para funil de tráfego pago, o tempo de resposta ele é extremamente importante. Segundo erro, aceitar todo tipo de cliente. Aceitar todo tipo de projeto também poderia ser.
E isso está ligado com o erro número 6, que é o vender sem produtizar. Mas aqui a gente tem que ter muito claro que vender tudo para todo mundo é vender nada para ninguém. Não é que você não pode atender um segmento específico, mas você não precisa ficar fazendo malabarismo para atender um cliente que às vezes não é realmente o seu perfil de cliente, não é o seu perfil de projeto. Mas aí por querer o dinheiro ou por medo de dizer não, acaba se submetendo a problemas muito maiores, né? Eu já cometi muito esse erro. Inclusive esse ano eu cometi esse erro num projeto. Ali falei, não, a gente ajuda vocês com esse escopo aí também, que não era um escopo nosso, que a gente tem domínio. E, cara, deu uma dor de cabeça, a gente não sabia resolver, tive que contratar alguém de fora para conseguir resolver o problema. Então, cara, perdi tempo, perdi dinheiro e ainda perdi um pouco, não da confiança do cliente, mas, demorou para resolver e tal. Então, cara, não precisa disso, né? A gente não pode ter medo de dizer não. E claro que no começo, especialmente, vai ser mais difícil você segmentar ou definir qual é o perfil de cliente que funciona ou não para você. Mas, cara, numa boa conversa ali com o cliente, numa primeira conversa, você já consegue identificar se ele vai ser dor de cabeça ou não, se ele está dentro do seu perfil mais ou menos ou não. Terceiro ponto, terceiro erro, né? Depender de 2 canais de aquisição que são falhos, que são fracos, não é? Canal de aquisição é o meio pela qual o cliente vem. E eu passei muito tempo dependendo de, primeiro, indicação, que é ótimo, é espetacular a indicação, mas é imprevisível. E também, se você não tem um perfil de cliente bom ou você não está cobrando aquilo que você quer, não é pela indicação que você vai conseguir sair desse ciclo normalmente, não é? E o segundo canal é um canal da prospecção e do relacionamento, da qual dependia somente de mim. Então, se uma semana estava mais corrido e não fazia prospecção ou não fazia abordagens, relacionamento, não vendia. E é um problema, né? Porque eu até tinha gente já para entregar, tinha designers, pessoal trabalhando comigo, mas eu era o único a vender. E esse é o erro número 4, depender só de mim para vender. Depender só de mim para atender, para ir atrás do cliente, atender o cliente, fazer a proposta, negociar, ir atrás, fazer o contrato. Isso é ruim, da mesma forma, se eu fico doente eu não vendo. Se eu quero sair uns dias eu não posso, não consigo. Então, eu aconselho inclusive hoje, né, muitos alunos de consultoria ou de mentoria que logo que possível já comecem soltando a parte comercial. Tem gente que coloca a esposa ou aloca um gerente de projetos, aloca um atendimento para começar a fazer o atendimento comercial, porque o comercial é o coração do negócio, não é? E normalmente um profissional criativo, como eu e você, a gente não tem a super facilidade de vender, de criar relacionamento, normalmente. Então, às vezes é melhor colocar alguém que está lá, pode começar com um fixo mais barato, colocar uma comissão. Mas se você ficar dependendo desses 2 canais, indicação e o que você tenta gerar de relacionamento, e ainda mais só você fazendo esse atendimento, é a receita para você ter problema, para você não conseguir vender bem, para você não conseguir vender sempre. Então precisa desenhar outros canais de aquisição, orgânicos, pagos e assim por diante. Quinto erro, ficar muito tempo sem uma mentoria ou uma consultoria. Em 2021, quando eu estava lá endividado, faturando de 2 a 3 mil, mas trabalhando assim, praticamente de segunda a segunda, o dia inteiro, até de madrugada. Estava nessa situação em 2021. Comecei a melhorar um pouquinho e tal, e logo investi num grupo de consultoria, que foi onde eu realmente comecei a minha empresa. Poxa, aprendi muito ali e consegui muitos clientes dali também. E na época era um dinheiro que eu nem tinha, mas aí deu um jeito e foi o que resolveu o meu problema, de fato. Mas muitos problemas que eu tive depois, mesmo tendo dinheiro para contratar, demorei. Eu fiquei alguns tempos sem ter alguém para me ajudar, para me direcionar. Isso é ruim. Por quê? Às vezes eu até sei o que eu preciso fazer. Eu preciso vender mais, eu preciso contratar e tal.
Mas é diferente eu saber que eu preciso fazer alguma coisa e eu saber o melhor caminho, ou ter alguém que já construiu isso me direcionando. Então hoje, na verdade já há um tempo, eu sempre tenho uma consultoria ou uma mentoria ativa, paga, né? Hoje, inclusive, eu tenho 2 ativas. E uma terceira que ela não é ativa, assim, eu não tenho que é do G4 Educação, já acabou meu processo de consultoria, mas eu tenho acesso a um consultor lá dentro, eu precisando de alguma coisa, eu posso consultar, ou eu tenho encontros de alunos que eu posso participar gratuitamente, então, querendo ou não, entra também. Fora cursos, essas coisas que sempre tem que tá por dentro. Mas um mentor ou um consultor pode te ajudar a avançar 10 anos em um ano. Até, deixa eu abrir aqui, hoje eu estava conversando agora há pouco com com o Rafael, um aluno, ele falou o seguinte, estava vendendo projetos a R$350, projetos de design para social media, R$350 por mês. E ele falou, agora ele está vendendo de R$2.000 a R$3.000 por mês por projeto e faturando em torno de R$15.000 por mês. Tá bom, né? O cara está cobrando praticamente 8, 10 vezes mais depois do nosso processo de mentoria, né? O Rafa não foi consultoria, ele foi processo de mentoria. E tantos outros casos, né? O Álvaro e o Gabriel, tá lá em uma das nossas páginas, eles também vendiam projetos a R$600, R$700. Fizemos a consultoria, em menos de um mês venderam um de R$4.500, bateram um recorde de faturamento. Então, assim, de 700 para 4.500 e vendendo hoje projetos nesse nível. Colocaram também tráfego com atendimento de inteligência artificial, estão indo super bem. E eles foram alunos de consultoria. Então, se você tem interesse em conhecer o nosso processo de consultoria ou mentoria, na descrição desse vídeo tem o link para você fazer a aplicação e poder conversar comigo ou com o meu time, beleza? 6º erro, vender sem produtizar. Então, a produtização do serviço ajuda muito no perfil de cliente, em cobrar mais caro, em não se meter em roubada, e você conseguir também ter um processo mais fácil de gestão e contratação. Então, por exemplo, a gente já vendia design para social media, mas aí vendia meio que pacotinho, assim, sabe? Tantos posts custa tanto. Aí o cara faz a conta, né? Mas, tá saindo a média de tanto por post, vamos diminuir, e aí fica essa coisa meio ruim. E a gente criou o produto de design por assinatura, que a pessoa pode contratar por crédito, por exemplo. Então, é um modelo de muito mais valor, que funciona muito bem pra gente, é muito fácil de tocar essa operação, eu nem me envolvo hoje mais no processo. E a gente tem contratos aqui muito bons e mais caros, até de R$10.000 por mês. Ainda que não é super caro, mas já está muito bem. Para fazer esse tipo de projeto. Coisa que vendendo post para social media, você dificilmente chega nisso, né? Então, a produtização também da identidade visual, nosso projeto de branding. Então, hoje a gente tem esses produtos que facilitam muito o processo de venda. Tem uma aula, inclusive, que eu dei para mentoria sobre o livro Built to Sell, né? Feito para vender. Vou ver se eu acho essa aula, posso talvez liberá-la na escola para designers. 7º erro, não fazer contrato. É claro, contrato não garante que você vai receber, que você não vai ter problema. Mas pensa, se com contrato você não tem 100% de garantia, imagina sem contrato, né? Aí lascou de vez. Então, ter contratos bem amarrados, poxa vida, é extremamente importante. Até tem aqui na tela, né? Sempre, eu vou colocar um segundinho. Sempre que a gente fecha um contrato, normalmente é o jurídico da empresa que recebe o contrato. Ou nesse caso a gente fechou com uma advocacia. E olha só, eles sempre respondem a mesma coisa, né? Você está vendo aí na tela. Então, você pode ter acesso a esses modelos de contrato em um produto nosso, que está aí na descrição também, um produto barato de entrada. Você pode ter acesso aos nossos modelos de contrato, tanto de venda, tanto de contratação, para você ficar blindado e evitar calotes ou ter mais recursos diante desses problemas. 8º erro,
não ter uma apresentação comercial bem feita, feita com storytelling. Por quê? Na apresentação comercial é onde você vai poder encantar o cliente, mostrar a tua oferta, contar para ele uma história que ele vai se enxergar nessa história. Inclusive, a gente tem o nosso modelo liberado em outros produtos também, o modelo que a gente usa de apresentação comercial. Eu passei muito tempo fazendo proposta meio direta, ou só falava, olha, como que era a nossa apresentação comercial antes? A gente atendeu tantos clientes, faz projeto A, B e C, a gente isso, a gente aquilo, o preço é tanto. Isso é ruim, porque eu não coloco o cliente na jogada. Eu mostro que eu estou mais preocupado comigo ou com o que eu fiz do que com ele. Quando, na verdade, para o cliente, o importante não é o que você já fez ou o que você pode fazer, mas o importante para o cliente é como você pode resolver o problema dele de verdade, como você pode ajudá-lo de verdade com o que ele precisa. Então, é o cliente no centro. Na nossa apresentação comercial, você consegue ver que, quem tem o acesso, né, nos nossos cursos, você consegue ver que assim, a gente passa ali praticamente 70% da apresentação falando só do cliente. E aí a gente tem 2 lâminas falando da gente, e aí já entra na oferta. Então eu praticamente não falo do nosso em quantas pessoas nós somos, o que fizemos, o que não fizemos. Eu não fico gastando tempo com isso, mas tempo no que é importante para o cliente. E por fim, o 9º erro, precificar pensando naquilo que é caro para mim. Isso é uma coisa que em processo comercial a gente tem dificuldade, né? Precificação, quanto custa? Eu cobro o quê? Por hora? Eu cobro por quanto eu quero ganhar? E na verdade, às vezes eu fiz uma proposta essa semana de R$56 mil por mês, tá? Não é pouca coisa não. E aí, fica aquela dúvida, aquele receio, né? Cara, será que tá caro? Mas aí... não, na verdade está barato. O que será que o cliente... Aí você fica sofrendo com aquilo, né? Porque às vezes 56 mil pode ser caro para mim. Mas para o meu cliente pode ser um troco, entende? Tudo bem, nas suas circunstâncias talvez seja outro preço que você pratica. Às vezes 4, 5, 10, 15 mil reais para você é o que você ganha em alguns meses somados, pode ser. Para o seu cliente, não. Para o seu cliente, ele está investindo em algo que ele sabe que precisa, que vai ter retorno, ele tem caixa, tem dinheiro. Então não precifica pensando no que é caro para você. E por isso é tão importante você atender um perfil de cliente bom, não é? Pessoal que tem dinheiro, pessoal que tem consciência para investir e assim por diante, porque aí torna a coisa muito mais fácil. Então, convites para você, inscreva-se aqui no nosso canal e também na nossa newsletter, que está aqui na descrição. E nela, na descrição também, você pode encontrar o link para aplicar para o nosso processo de consultoria ou mentoria e também ver os nossos outros produtos já disponíveis que podem te ajudar. Beleza? Do mais, os comentários estão abertos para a gente conversar, quero te ouvir, poder te responder. Eu pessoalmente respondo os comentários. Então, espero você no próximo vídeo.